Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Bom dia, estamos iniciando aqui pela Web Rádio mais um programa Visão Espírita. Eu, Marília, Kátia, às segundas temos esse compromisso com os irmãos, né? Todos, trazendo aí as reflexões, sempre de um tema, sob a ótica da doutrina espírita, e agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Então, Deus em primeiro lugar, né? Jesus como nosso guia e modelo de toda a humanidade, aos irmãos espirituais que nos auxiliam na caminhada e a você que está sempre do outro lado nos incentivando e participando conosco desse trabalho. A gente agradece, somos muito gratos, né? Então fica aí o nosso bom dia a todos. Hoje lembrando que não é possível a participação da nossa querida Kátia, devido aos seus compromissos, né? Então nós vamos aqui, eu e Marília, tocando o programa aqui. E bom dia, Marília. Bom dia, Décio. Bom dia, querido ouvinte, você que está aí do outro lado, ou que nos ouvirá no decorrer do dia, do tempo, no momento certo. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, nos abençoar, agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo a toda a espiritualidade também por todo o amparo que nos é dado ao mentor dessa rádio, que está sempre nos intuindo, nos fortalecendo no nosso propósito de melhora, e não só a nós, mas também a todos que por aqui passam, que deixam suas mensagens gravadas ao vivo. Tem sempre um amigo espiritual que está aí, como um verdadeiro guia espiritual, mentor espiritual, dando esse suporte. Que o nosso Pai, Deus de infinita misericórdia, possa amparar e fortalecer não só a nós, mas a todos, toda a humanidade que precisa desse amparo. Paz e luz com Jesus sempre. Agradecendo também aos queridos irmãos que retransmitem o nosso programa, né, pelo Espiritismo.net TV, né? A gente só tem que agradecer por essa parceria na divulgação. E é isso. Estivemos juntos aí, agora vamos tirar a nossa mensagem aqui para a nossa preparação. Vamos aqui, né, a mensaginha de hoje do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. E a mensagem que eu tirei aqui, aleatoriamente, é: não critique. A crítica rebaixa, complica, oprime, reprime, deprime, destrói. O elogio eleva, desperta, alegre, estimula, impulsiona. Na crítica impera a descrença, a vingança, a traição, o mal, gera inimigos. No elogio, recende a confiança, o desejo de ajuda, a sinceridade, o bem. Faz amigos,
Criticar vira costume. Fique atento. Se for obrigado a censurar, procure beneficiar. Elogiar com sinceridade é uma preciosa forma de amar. É interessante, né, que ontem, eu ainda conversando com uma pessoa muito querida, uma amiga que ontem eu reencontrei, infelizmente num momento não tão assim dos mais alegres, mas eu ainda falando o quanto essa pessoa estava sendo homenageada, o quanto que ela tinha esse poder de nos elevar. Era aquele elogio que a gente não sentia assim, aquela insuflação de ego, mas ela era uma pessoa que ela via sempre o lado positivo da vida, o lado bom, que tinha esse poder de chegar e esbanjar simpatia por onde passava, alegria, vida, cores, e estava sempre ali tecendo seus comentários, elogios, mas não aquele elogio que insufla, mas aquele elogio que vê o melhor que tem em nós. E, diferentemente, talvez, de mim, ou de quem, até de alguém que esteja nos ouvindo, é comum na gente, simples mortais aí, espíritos de terceira ordem, a gente vê o que ainda falta melhorar, ao invés da gente tá sempre, né, avaliando e vendo quanto que a gente melhorou, ou quanto que nós estamos empenhados em melhorar. A gente tem essa mania ruim, feia, de estar sempre observando o lado menos bom de cada um, quanto deveria ser ao contrário, ter esse olhar de Jesus para conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Está sempre olhando o que cada um se esforça para estar fazendo o que faz, para ser melhor a cada dia, para estar desempenhando o seu papel, seja de pai, de mãe, de esposo, de irmão de caminhada. Cada um está ali fazendo o seu melhor. Não importa se ainda não é, porque às vezes a gente gostaria que o fulano, que a cicrana fosse de tal jeito, mas será que nós somos da forma que o outro gostaria? Então, é uma pergunta que eu deixo aí no ar para que você que esteja me ouvindo, que nos ouvirá, reflita sobre isso. Nós somos exatamente como o outro gostaria? Claro que não, porque cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós tem ideias próprias, pensamentos próprios, tem a nossa própria natureza, tem as nossas vivências de outras vidas, e muitas das nossas dificuldades talvez ainda requer de muitas e muitas encarnações para que a gente melhore, mas a gente não vai caber nesse molde que o outro talvez queira. É claro que tem defeitos que nós podemos sim estar melhorando muito. Quando a gente reconhece que está, de alguma forma, equivocado, está empenhado também em melhorar, recebe essa ajuda constante, a gente vai melhorando e nas futuras encarnações, talvez até já tenhamos sanado esse nosso desafio, essa nossa dificuldade. Mas é preciso também que a gente reconheça isso, que tem coisa que precisa ser melhorado. Mas nós nunca vamos estar, pelo menos não nessa encarnação, 100%. E nem caber nessa forma que o outro deseja. Por quê? Porque, às vezes, o que o outro deseja e o que nós desejamos do outro, nós não vamos ter, por uma razão muito simples. Nós não somos iguais e não pensamos iguais. Simples assim. Então, é preciso a gente ver no outro qualidades, ter esse olhar de Jesus, olhar o que cada um tem de melhor e o quanto cada um está empenhado, está sempre se melhorando a cada dia, porque se nós pensarmos aqui, eu for pensar no Delcio de 20 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu o conheci, é claro que é uma pessoa totalmente diferente, ganhou experiência, maturidade e muitas outras coisas. Assim como talvez, se ele olhar para mim e pensar a nossa trajetória, vai ver que aquela menina que ele conheceu com
15, 16 anos, também mudou, também melhorou. Tem defeitos? Com certeza, e muitos. Mas, de alguma forma, a gente também amadureceu. E esse caminhar juntos é isso. E eu não estou falando aqui apenas de marido e mulher, mas de irmãos de caminhada. Então, se a gente for olhar o lado positivo de cada um, a gente vai perceber que todos nós mudamos, crescemos, evoluímos, aprendemos, ainda erramos, com certeza, iremos errar, porque a gente não está certo o tempo todo, mas estamos aí abertos ao crescimento, à melhora, à reparação, aquela conselho amigo que chega e que nos adverte, olha, você pode melhorar nisso, naquilo. Então é muito bom a gente não ter esse melindre e estar sempre aberto a esse diálogo franco, que nos eleva e nos ajuda a sermos pessoas melhores a cada dia. E já vamos assim, né? Agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo ao Mestre Jesus por ser nosso modelo e guia, pelo seu evangelho de luz que nos ampara, nos ilumina, que nos dá o roteiro certo para onde queremos ir, que é essa nossa melhora, de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Agradecendo também a toda a espiritualidade, ao nosso mentor individual, ao mentor dessa rádio, e agradecendo também a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos amparar, nos envolver no seu manto azul de luz, nos dando paz, amparo, nos dando seu colo de mãe amorosa, principalmente nos momentos mais desafiadores de nossa vida. E vamos assim, já elevando o pensamento a Ti, Pai, e Te agradecendo por tudo que temos e somos, pelo nosso lar, pela nossa família, que nós possamos sempre ser dignos de honrar a família que nos confiaste, agradecendo também pelo nosso trabalho material e espiritual, agradecendo por mais um dia que já se iniciou já há algum tempo, que nós possamos pegar esse dia como verdadeiro presente de Ti e fazer o melhor que temos. Tá assim, praticando as nossas melhores ações, os nossos melhores pensamentos e fazendo tudo com muito amor, como se fosse para Ti, Pai. Independente do que formos fazer, tá sempre lembrando que o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor de tudo, é o Senhor das nossas vidas. E assim, Pai, nós já te louvamos e te agradecemos com a oração que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então já agradecendo e cumprimentando a nossa querida amiga, né, irmã de caminhada, e a Albertina, que já está conosco, Albertina Zacarias, a nossa querida irmã colaboradora também aqui da Web Rádio, né, dos trabalhos aqui, mais um ano que a gente está vencendo, né, juntos aí, e é isso, a ideia é essa, que a gente se some, né, os nosso aprendizado e vamos criando esse elo, fazendo essa ligação, né, de sentimentos, para que a gente possa encontrar, né, forças, encontrar estímulos para a nossa própria melhora, o nosso próprio crescimento. Bom, pessoal, nós vamos estar mais uma vez falando da poesia aqui, né? Nosso tema de hoje é Os Caminhos, uma poesia de Cassimiro Cunha, que está no livro Cartilha da Natureza,
E essa poesia ela é linda, como todas, ela traz aqui umas estrofes bastante interessantes aqui, que fala assim: o caminho mais humilde, seja na vida, seja na vila ou na serra, é convite carinhoso que o Pai traçou sobre a terra. Qualquer estrada do mundo é sugestão de bondade, por trazer às criaturas os bens da fraternidade. É a chave silenciosa das mais belas ligações que aproxima os interesses no elo dos corações. Avenida na cidade, em luz quente, clara e viva, é chamamento mais forte para a união coletiva. Se o caminho é do trabalho, no labor, do ganha-pão, é trilho amado e bendito, de muita satisfação. Se é traço rude e singelo, aberto no campo ou em flor, abre o acesso à natureza, a eterna mestra do amor. Há caminhos para o templo, para o lar, para a oficina, para eles são recursos da providência divina. A excelsa sabedoria jamais esqueceu ninguém, dispondo todas as sendas para a luz e para o bem. Somente o homem da terra, na ambição negra e fatal, abusa dos dons do céu, caminhando para o mal. Ditoso quem reconheça em toda estrada de uma luz que conduz à claridade do caminho que é Jesus. Então, esse tema, né, da poesia de hoje, né, Os Caminhos, de Cassimiro Cunha, como já disse, do livro A Cartilha da Natureza, é muito interessante para a gente refletir. E eu estava aqui pesquisando, né, algum tema, alguma coisa aqui que fale sobre a poesia, e encontrei no site O Consolador, que é o site espírita, um tema bastante interessante para a gente refletir. É um tema do irmão, da narrativa de Mário Frugeri, e ele diz que a arte e poesia no espiritismo, e ele traça aí uma diretriz bastante interessante para a gente refletir, porque ele vem dizer que a poesia e as artes, em suas múltiplas expressões, possuem papel fundamental no espiritismo ao servirem como pontes entre o humano e o espiritual superior. Por meio da sensibilidade estética, as artes nos elevam a um plano mais sutil de percepção, onde o belo se torna veículo de reflexão e inspiração. Inspiração mais sublimada. A poesia, em especial, traduz sentimentos profundos e universais, criando uma linguagem simbólica que nos conecta ao infinito. Bom, vamos voltar lá para a nossa tela, né, para o nosso tema. É interessante a gente analisar, a gente conseguir sentir cada frase da poesia. Eu acho que o poeta ele já larga na frente nessa questão espiritual, porque é a sensibilidade, o sentimento. Quando ele observa na natureza, e eu estou falando em especial o poeta, até mesmo o repentista, que é aquele que desenvolve na hora o seu repente em forma de poesia, porque ele consegue observar, ter na sua visão ali física a questão da sensibilidade espiritual. Ele já consegue traçar entre a visão e a palavra, né, aquela emoção sentida na sua visão, é o traço da poesia. Aí ele faz esse entrelaçamento, ele faz essa conexão com esse sentimento. Por isso que ele pega uma simples frase, uma simples palavra, um simples objeto e transforma, né, naquele sentido, naquela emoção que naquele momento veio essa inspiração. Então ele já tem essa conexão. Eu acredito que seja uma conexão já direta, né, dessa sensibilidade com essa mediunidade criadora, que é o caso dos grandes poetas do Espiritismo, né? Nós estamos falando de Cassimiro Cunha, trazendo essas pérolas, essa maravilhosa leitura, né, através da obra poética para todos nós.
Mas é preciso a gente sentir também, porque senão ela passa a ser uma palavra só rimada e não traduz um sentido. Mas se você quiser falar alguma coisa, a gente continua no texto lá do nosso amigo, mas por enquanto a gente vai também fazer as nossas colocações, nosso ponto de vista, aqui, como diz o outro, nosso entendimento. A poesia, desde sempre, ela está presente, né? Então, a gente vê lá, desde os folhetins, que a gente ainda quando criança, né? Eu lembro que a minha mãe vinha muito aqui e levava aqueles folhetins, né? Com De figurinha cordel, né? de cordel. Então, aquilo ali para a gente era um presente, um verdadeiro presente. Então, era uma forma assim de ver o mundo, de ver aquilo que os nossos olhos físicos não podiam ver, porque a gente não estava no lugar, mas de alguma forma mexer com a nossa imaginação. Então a poesia ela tem esse sentido de despertar essa sensibilidade em nós. E tão sabiamente Casimiro ele nos toca profundamente a alma através da poesia. Mas o mais interessante é que ele fala aqui, né, sobre os caminhos. E a gente sabe que na vida todos nós estamos, muitos falam que estamos no mesmo barco. Eu diria que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco em embarcações diferentes. Nós estamos no mesmo mar, né? No mesmo mar, mas com embarcações diferentes. Isso. Mas ainda bem que você me corrigiu aí. Estamos na mesma dimensão, né? Desse mundaréu de água aí, que é o mar da vida, mas com embarcações diferentes. Alguns em navios, outros numa canoa, outros em cima de uma porta de geladeira, outros num pneu. Então, cada um aí está vivendo da melhor forma possível dentro do seu merecimento, daquilo que é determinado pela espiritualidade. E feliz daquele que tem consciência disso e vê na encarnação ou encarnações essas oportunidades de melhora. Então, traduzindo aqui na linguagem simples e direta, objetiva, o que Casimiro nos adverte é que todos nós estamos aqui nessa estrada da vida, nesse caminho da vida, e que todos os caminhos nos levam ao Pai. Nós temos esse roteiro seguro que é o Evangelho. Então, feliz daquele que sabe aproveitar de maneira positiva e produtiva esse caminho da vida. Porque esse caminho da vida tem espinhos, tem pedras, a gente tropeça, cai, levanta. O que a gente não pode é ficar no chão. Mas todos eles nos levam a um destino. Porque se nós queremos ir para algum lugar, nós às vezes sabemos até o caminho que nós queremos ir. Temos até, hoje em dia já tem, né? A gente coloca lá no Waze, o Waze vai, às vezes, até nos aplicativos. Né? Nos aplicativos lá e a gente segue. Mas, para seguir Jesus, a gente tem esse aplicativo, que é o Evangelho. Então, o Evangelho não erra, o outro lá erra. Às vezes, nos joga em cada lugar, né? Tentando cortar caminhos e tal, nos joga em cada lugar, ou às vezes até existe ruas em bairros com o mesmo nome, nos leva para uma rua que não tem nada a ver com o nosso endereço, com o nosso destino, pelo fato de ter duas ruas com o mesmo nome, em lugares diferentes. E eu falo por experiência própria, porque já aconteceu com a gente, né? Mas o Evangelho, ele é um roteiro seguro, ele é um caminho seguro, ele não nos deixa na mão. Então, o Evangelho, quando a gente pega lá, a gente vê que os capítulos, eles são entrelaçados, ele é uma sequência, desde lá do capítulo 1 até o capítulo 28, que é a coletânea de prece, a gente tem um roteiro seguro, é o mapa seguro para onde nós queremos ir.
e também nos adverte daquilo que está atrasando a nossa trajetória evolutiva. Quando nós deixamos de lado de sermos melhores, de fazer o bem, de praticar o bem, acima de tudo, esse bem para com a gente mesmo, porque ainda sobre ontem, né, e eu conversando com uma pessoa querida que eu reencontrei também, ela ainda falando, né, até ainda lembrando assim das aulas do querido e inesquecível senhor Ayrton, dele sempre falava que a caridade ela começa em casa. Então, às vezes, a gente quer tanto arrumar a casa dos outros, né, e não arruma a nossa própria casa. E sabiamente ela lembrou sobre isso, e o Evangelho ele nos fala sobre isso, né? O quanto que nós devemos ser fraternos, amigos, tá ali fazendo, arrumando a nossa casa, né? Mas a nossa casa é íntima, porque não adianta nada a gente ir lá fazer o nosso trabalho, sorrir para todo mundo, achar que estamos sendo bons ou que somos exemplos de alguma coisa e dentro da nossa casa sermos os carrascos. Se nós não convivemos bem com 4, 5 pessoas, que dirá com a humanidade ou com várias outras pessoas e com tantas que encontramos no caminho, de temperamentos diferentes, de pensamentos diferentes, ideias diferentes, convicções diferentes, e que se nós não concordamos, mas pelo menos temos que respeitar, porque é esse o nosso papel, é respeitar a escolha de cada um, o tempo de cada um. Então, essas poesias, não só essa, mas as demais que eu tenho lido, nos fala sobre isso, sobre em todos os caminhos encontramos Jesus e uma maneira segura de servir. De servir, eu diria que nem é servir a Deus, mas é servir a nós mesmos, porque todo bem que nós praticamos, os únicos que vamos beneficiar somos nós mesmos. A gente pode até auxiliar alguém, aquele irmão pode de alguma forma receber esse amparo, esse auxílio, mas o maior beneficiário somos nós mesmos. Mas continua aí. Então, né, e seguindo aqui no texto do nosso irmão, ele diz assim: essa transcendência artística está em sintonia com a essência do Espiritismo, que busca despertar a alma para realidades superiores e cultivar o ideal do progresso moral e intelectual. No contexto da doutrina espírita, as artes promovem a educação dos sentimentos e ajudam na sublimação das emoções, né? Uma pintura tocante, uma bela melodia ou um poema inspirado são capazes de operar verdadeiras transformações interiores, né? Quem de nós ainda, né, não amolecemos as fibras do nosso seio, do nosso coração, quando a gente consegue ouvir uma música que nos toca, né? Uma música, uma música que traz essa sensação de sentimentos, né? Vividos ou não por nós, mas que nos emocionam. Porque às vezes tem sentimentos que a gente ainda não viveu aquilo, não passou por essa experiência, mas nos emocionamos. Seja ela uma história verdadeira ou mesmo, né, uma música criada com fortes emoções. É a sublimação da alma, como diz o próprio Emmanuel, né, da melodia. Ou mesmo aquela pintura que a gente percebe os traços das emoções colocadas ali pelo seu pintor, e quando a gente olha aquela arte, a gente, que maravilha. É preciso a gente aprender a valorizar essas coisas, né? Então, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, destaca a excelência de se desenvolver as qualidades morais e a arte ao sensibilizar o coração humano. Torna-se grande aliada nesse processo. É por isso e por meio dela
que muitas vezes conseguimos acessar as verdades espirituais de forma intuitiva e universal. A mediunidade artística, frequentemente abordada nas obras espíritas, ilustra a contribuição direta dos espíritos superiores para a criação de obras de arte que edificam e consolam poemas psicografados, músicas inspiradas, pinturas e esculturas mediúnicas são exemplos de como as esferas espirituais influenciam nossa cultura terrena. Essas manifestações revelam que a arte se projeta além da mera técnica e se torna instrumento de conexão entre os mundos físicos e espiritual, reforçando os ideais de beleza, harmonia e fraternidade que o Espiritismo busca disseminar. Né? Então, quem já participou de algum trabalho mediúnico, algum evento assim da casa, de pintura mediúnica, né? Ou mesmo quem já escreveu uma pequena frase em forma de poesia, sabe? A alegria, né, desperta nas pessoas, nessa troca de informações. Nós tínhamos na nossa casa, temos um companheiro na nossa casa que ele escreveu um pequeno livro só de poesia, né, seu Antônio, né, Antônio Manuel. Mas até na questão dele passar as aulas, a gente via que ele às vezes ele dava falava as palavras rimadas dentro do próprio contexto do momento, e não era uma percepção programada por ele assim para fazer isso. De repente ele estava passando ali as lições e começava a colocar em forma de rima aquelas palavras, aquelas ações dele. Era uma coisa extraordinária. O que eu percebia muito nele, ele tinha essa característica, ele entrava no estado de êxtase e passava muitas das vezes trecho ali da aula, todo rimado. E é uma coisa interessante porque ele né? Eu acredito que ele faz muito tempo que eu não o vejo, mas acredito que ele está encarnado, mas onde ele esteja, seja nessa dimensão ou em outra, ele porque as qualidades do espírito ela não dissipa com o desencarne, mas ele é uma pessoa assim que ele não tinha muita assim instrução de curso superior, essas coisas, então não era uma coisa premeditada, não era nada disso, era algo que vinha ali e acontecia naquele momento. Mas, assim, basta a gente avaliar, e eu estava lembrando também de momentos assim, quem já não foi naquelas palestras assim, que aqui mesmo, às vezes a gente coloca assim, uma palestra do Divaldo, né? Vai lá no YouTube, coloca uma palestra do Divaldo, e o Divaldo ele começa fazendo uma palestra e ali no meio da palestra ele já coloca uma história, ele insere ali uma história verídica e que é uma verdade que nos toca a alma. Ou mesmo no CAE mesmo, quem já não foi, ouviu o coral, que já chegou às lágrimas, comovido, e é um sentimento que a gente não sabe nem o porquê está chorando, só sabe que está chorando, que é alguma coisa ali dentro da gente que mexeu com algo. A gente não sabe o porquê, não é tristeza, mas é algo que nos toca profundamente e a gente vem às lágrimas. A gente se sente assim comovido, parece que literalmente o céu está aqui. A gente se sente no céu, a gente se sente, como diz os nossos irmãos evangélicos, a gente se sente arrebatado, porque é como se os nossos pés não tocassem mais o chão. A gente se sente em outra dimensão, em outra esfera, e tem momentos de elevação espiritual, e a música tem muito disso, que a gente sente como se não existisse mais ninguém, só a gente e a música.
e a gente parece que está realmente em outro lugar, em outra dimensão, e só mesmo conectado ali com aquele som do momento. Então, que a gente deveria muito mais, né, sabendo que a música de qualidade, ela tem esse poder de amolecer as fibras do nosso coração, que às vezes ainda anda muito endurecido, a gente deveria ter esse hábito de ouvir mais a música de qualidade, de ler mais, de estar mais em contato com a arte, com a natureza. Quem que não já sentiu a emoção ao abrir a sua janela, ou mesmo sair no seu quintal, ou deparar com a planta ali que você às vezes nem sequer sabia, né? Mas que um dia você plantou e que estava ali, e que o tempo foi passando, você não deu muita importância, e quando pensa que não, a plantinha já está lá grande, ou às vezes soltou até algum botão de flor que você nem sequer percebeu. Quem não já sentiu essa emoção que você não tem palavras para expressar, de gratidão a Deus, à natureza, e você fica, como que pode uma coisa, né? Eu que tenho uma paixão especial pelas orquídeas, uma plantinha assim que aparentemente ninguém, a gente olha assim, parece uma planta assim, aparentemente tão simples, mas que tem aquele poder de soltar aqueles botões coloridos e, e, e desabrochar em beleza. Então, quem não fica comovido? Eu, particularmente, fico, porque eu vejo ali, eu vejo Deus através da natureza. Eu vejo Deus naquilo que eu não tenho explicação, naquilo que, mesmo que eu tenha plantado, ou cuidado, ou molhado, mas eu sei que por trás de tudo aquilo ali não basta só o meu cuidado. Existe algo que eu não consigo explicar. Existe um poder superior, uma energia superior que rege o universo. Fica lá, Juju. É, é interessante porque eu acho que essa questão de arte, né, da poesia, ela tem as artes em si, ela trazem para esse despertar, né? E o Espiritismo traz muito isso, nos auxilia nesse despertamento, quando nós também inserimos dentro do contexto essas questões que Maria abordou agora, né, desse despertar de sentimentos na planta, num pássaro, ou seja, na natureza, nas nossas crianças, né, já trazendo também essa sensibilidade para que eles aprendam também desde quanto, né, desde cedo a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, nos ajudam, ajudam a vencer até os nossos próprios desafios, né? De repente, diante das dores, dos tropeços, das vicissitudes da vida, nós encontramos ânimos, forças para reanimar, para readquirir energias novas, para, né, seguir a nossa caminhada, sempre pautando, sim, essa questão do bem, né, de honestidade, de crescimento espiritual. Então, é nisso que o texto ele nos convida, que, como diz o nosso querido artigo, o proprietário do artigo aqui, ó, o Mário Frigério, né, ele traz esse sentido, nos diz que as artes, portanto, incluindo a poesia, cumprem o papel de universalizar a mensagem espírita, atingindo os corações que talvez resistam à abordagem puramente racional. É por meio delas a mensagem de amor, solidariedade, imortalidade da alma alcança pessoas de diferentes culturas e crenças, plantando sementes de transformação, né? Assim, o Espiritismo, ao valorizar a arte com a expressão sublime do espírito humano, promove uma visão integral da vida, onde a razão e emoção, ciência e beleza caminham juntos na construção de um mundo melhor.
O poeta, ao transformar a prosa de um grande escritor em poema, realiza a tarefa de transmutar a essência de uma ideia em nova forma de beleza. Você ia falar alguma coisa? O que eu ia falar era assim, né? Nesse contexto, dentro desse contexto aí que você está lendo, trazendo aí, porque assim, às vezes as nossas palavras elas ficam muito frias e pequenas diante daquilo que nós queremos demonstrar para o outro. Seja despertar essa sensibilidade, seja mesmo falar algo, né, na própria para despertar esse coração endurecido. E às vezes a gente não precisa falar nada. Até mesmo eu lembro que antigamente, né, nós, porque ainda é da minha geração, tínhamos muito hábito de escrever cartinhas, bilhetes, sempre com um coraçãozinho, com às vezes até para amigas mesmo a gente tinha esse hábito que foi se perdendo no decorrer, né, do tempo, com a chegada da tecnologia, e que era um hábito muito saudável e que estreitava ainda mais esses laços de amizade. E, e quem que não já leu uma carta ou um poema e que não já se sentiu comovido por ser lembrado, por saber que alguém tirou ali um tempinho, uma horinha do seu dia. Agora, né, que nós estamos aí a 2 dias do Natal, em que se comemora a chegada do Cristo, quem que não já recebeu um cartão de Natal? E a gente imaginar assim que aquela pessoa teve ali que lembrou da gente, teve aquela importância, aquele cuidado de sair, de comprar um cartão, de tirar alguns minutos, de escrever alguma coisa com felicitações do Feliz Natal, de um ano vindouro, cheio de coisas boas, de às vezes ir lá no correio, colocar no correio, para enviar para outro estado. Então, são coisas assim que parecem piegas, né? Que vai ficando no passado, mas que faz muita falta e que a gente percebe assim, porque hoje, mesmo de posse aí de um aparelho na mão, que todos hoje têm um celular, às vezes nem sequer um oi a gente dá, e eu não falo dos outros, não, eu falo comigo mesmo. A gente já começa o dia naquela correria, eu vou fazer café, vou lavar roupa, vou isso, vou aquilo, e quando pensa que não, o dia acabou, e a gente não deu um telefonema, não passou uma mensagem, não deu um oi para as pessoas que a gente gosta, não significa que as pessoas não sejam importantes para a gente. Só que a gente também vai caindo numa rotina de comodismo e deixa de expressar esses sentimentos bonitos que aproxima, que estreita esses elos fraternos de carinho, de amizade, de respeito, de cumplicidade, de companheirismo, nessa e talvez de outras encarnações. E através do tempo, e em outros tempos, a gente sabe que a gente tinha esses meios de comunicação que estreitava ainda mais e demonstrava esse carinho. E hoje a gente, às vezes, a gente até pensa assim, eu vejo todo dia que necessidade que tem de eu estar escrevendo algo. Mas já imaginou? Eu tenho bilhetes guardados aí dos meus meninos de quando eles eram pequenos. Então, eu tenho aqui uma gaveta com a caixinha de coisas aí guardadas de cada um deles. Bilhetinhos de escola, de Dia das Mães, bilhetinhos aí de aniversário, de Natal, que eles me escreviam, eles faziam como se fosse cartãozinho mesmo, e escreviam lá, e eu tenho guardado. Então, isso tem para mais de 30 anos, e estão guardados. Então, eles não sabem disso, mas estão. Às vezes, quando eu estou mexendo lá, eu pego, leio, torno a guardar, porque se deixa e acaba, né, se perdendo. Então, isso é muito importante para a gente, pelo menos para mim.
E a gente vai perdendo esse hábito, coisas que aqueciam o coração da gente. Imagine quantas mães iguais a mim e quantos pais talvez tenham seus bilhetes, fotos guardadas e que hoje em dia, até pela própria questão da tecnologia, mesmo tirando aí várias fotos, nem revelam mais uma foto para ter aí de recordação. Então, eu falo que essa arte que a gente sempre fala, ela está presente em tudo, e não é só através das poesias rimadas, mas é através da beleza da vida, é através desse estreitamento. A arte ela é expressada de várias formas, e quando a gente também faz algo para quem a gente gosta, um bolo bonito, um bolo gostoso, uma comida gostosa, isso é a nossa forma de expressar a arte. Talvez não dessa forma, né? Tão mais sutil como se fala aqui no livro, mas ainda é a nossa forma rude e grosseira que temos de expressar quando a gente coloca os nossos ingredientes ali e também acrescenta uma pequena porção ali do nosso amor, fazemos algo com sentimento, com carinho, é a arte. Talvez aquilo que nós estamos fazendo, seja uma torta, seja um bolo, seja um mousse, talvez a beleza nem está tão bonito assim, a forma nem está tão bonita, mas quando vamos apreciar, saborear, está gostoso. E não é porque nós mudamos a receita nem nada disso, mas é porque tem sentimento. Nós fizemos com o melhor que temos em nós, o melhor ingrediente que nós podemos oferecer a alguém, que é o nosso sentimento, que é o nosso amor, é a nossa demonstração de carinho. Nossa querida irmã Célia, né? Célia Zacarias, de Feliz Natal, bom dia, excelente semana a todos, paz e bem, queridos irmãos. Muito bem. E você tocou num ponto interessante, que é as manifestações, né, desse sentimento que é individual em cada um de nós. Cada um traz o seu desabrochar, o seu despertar naquilo que se sente ali o seu porto seguro, já está se sentindo assim mais, né? Essa arte desperta não só na arte da culinária, mas também na arte de ensinar lá na escola, na arte de tecer lá no tiar, lá na indústria, né? Então, cada um, da sua forma, ele vai traduzindo esses sentimentos. Né? Tem pessoas que cuidam dos jardins e o de melhor, ela se sente sintonizada ali dentro do próprio jardim. Tem pessoas que se sentem bem ali cozinhando, ou seja, para a família, ou seja, para grandes hotéis, grandes, né, restaurantes, se sente ali realizado. E é assim a vida, né? Os cantores se manifestam através da música, como o poeta através dos seus rimas, como o motorista através do volante, através das estradas. Olha que coisa interessante a gente pensar que o universo está sempre interligando a gente com São os caminhos. Com essas obras, né? Com esses caminhos, e tendo essas interações com esses sentimentos que às vezes brotam. Né? Eu, por exemplo, tenho uma grande facilidade de quando estou pegando a estrada, estou dirigindo, as manifestações de letras musicais, talvez eu não gravo, mas vem muito assim no contexto, até mesmo religioso, né? Música que fala do evangelho, música. Então, tem mais essa facilidade quando eu estou interagindo com a estrada, com o volante, com as. Né? Isso, é essa manifestação. Eu acho que é isso que importa para todos nós. Se você vai virar um poeta, vai colocar no livro, vai fazer isso, aí é outro departamento, não tem problema. O interessante é a tua personalidade, é a tua vivência, é o teu comportamento, é aquilo que você está aplicando no teu dia a dia. Se você emocionou com uma estrofe de uma poesia, ou com uma letra de uma música, ou com uma criança brincando, ou com um pássaro tilintando, não importa a forma da emoção. O que importa é que esse sentimento te tocou e que você traduz esse sentimento para as pessoas. Que as pessoas consigam enxergar você além da carapuça, além da nossa face.
que as pessoas consigam enxergar você por esse sentimento que você traduz, por essas coisas que você faz na vida. Você está, né, trazendo ali uma mensagem, seja no sentido da alegria, ou mesmo no momento difícil, na hora inoportuna, mas que tem sempre uma mensagem de estímulo, sempre uma palavra amiga. Não existe poesia melhor do que você olhar no olho do outro e sentir esse conforto, e sentir essa confiança, e sentir esse apoio. Né? Eu acho que tudo isso é a manifestação de Deus, a manifestação da espiritualidade atuando em cada ser, em cada pessoa. Ainda que seja através das lágrimas. Mas é isso que traduz, é isso que nos importa, é isso que nos ligam. E é dessa forma que nós buscamos sentir dentro da espiritualidade essa manifestação. Bom, mas aí nós queremos avisar nossos companheiros e irmãos de caminhada, que costumam nos ouvir aqui às segundas-feiras. Ainda não conversei com a Kátia, né, sobre isso. Nós, nesse mês de janeiro, nós não vamos conseguir fazer programas. Nós também vamos descansar um pouco, levar um pouco desse, né, aos nossos pais, né, que não moram aqui nesse estado. Nós vamos ter que viajar um pouco, levar, tanto descansar, como também rever os nossos pais e ficar um pouco com eles. Então, em janeiro, nós vamos tirar, vamos dizer assim, um mês, um tempo para esse descanso. Vamos retornar, sei que ainda tem um programa dentro desse ano, mas devido às necessidades de estar cuidando dessa viagem, nós também não temos nem condição de fazer. Então, esse é o último programa desse ano. Então, por isso, nós já queremos desejar a todos vocês Feliz Natal, né? Que esse Natal tenha o significado de Jesus nas nossas vidas. Não só do Jesus nascido, né? Mas do Jesus vivido dentro dos nossos corações. Essa manifestação de que Jesus está todos os dias nos auxiliando na transformação do nosso ser. Esse é o sentido. A ceia de Natal, os presentes são consequências da nossa vivência, das experiências desse laboratório da vida. Agora, a essência do Natal é exatamente isso. É comungar essa ideia de que Jesus nasceu e Jesus nasce todos os dias em nossos corações. E depois vem o Ano Novo, né, que é uma festa de confraternização, onde nós encerramos mais um ciclo, mais um ano, e se iniciamos um outro. Nós possamos receber, finalizar 2025 com muita paz, com muita saúde, com muita harmonia, e receber 2026, né, com a perspectiva e o intuito de aplicar na nossa vida, todos os dias do ano, as maravilhas que nós encontramos no caminho dessa vivência. Né? Então fica aí o nosso abraço fraterno, e aqui eu já vou me despedindo da nossa querida Kátia também, que esteve o ano conosco e terá, sim, nos futuros programas, esse despertamento e essa paz que tanto nós desejamos um para o outro. Então, feliz ano novo e um abraço para todos. Que esse Natal seja um Natal abençoado, como todos os outros. Talvez a gente nem para pensar, ou nem lembre dos que já passaram, mas se chegamos até aqui é porque tivemos sempre essa bússola consoladora, que é o Evangelho de Jesus, que é o nosso Pai de misericórdia, que está sempre nos dando novas oportunidades. Que seja um Natal repleto de paz, ao lado da nossa família e de todos aqueles que se achegarem até nós, lembrando sempre que Natal não é dia 25. A gente pode fazer Jesus renascer em nossos corações todos os dias.
através das nossas ações, dos nossos pensamentos, está sempre, né, essa ideia de que Jesus nasce dia 25, eu acho que fica algo muito distante, muito longe, uma vez no ano. Então, quando a gente pensa que todos os dias é uma nova chance de recomeço e que Jesus está com a gente, Jesus está presente em nossa vida, a gente faz tudo de maneira diferente, porque a gente sabe que a gente não está só. A gente tem Jesus como companhia e como testemunha de tudo que nós fazemos. Então, que nós possamos aí ter um Natal abençoado, uma semana também, né? Proveitosa, colocando em prática um pouquinho que nós já aprendemos e que seja um ano aí que vai chegar de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos e que as dificuldades pelas quais passamos no decorrer desse ano, que só tenha servido para uma coisa, para o nosso crescimento e para despertar a força que existe em cada um de nós, mas que nós sabemos que essa força vem do Criador, que sozinhos nós não somos nada. E um abraço fraterno aí a todas as nossas queridas irmãs que estão por aqui, sempre nos acompanhando, sempre batendo ponto aqui, fiel, todas as segundas-feiras. A Célia, a Verinha, a Ione, a Ivone, a Heloísa, a Albertina, tem outra também, que agora eu não estou lembrando, mas todas se sintam abraçadas. A nossa Cris, querida, né? A Cris, a nossa querida irmã Kátia, a nossa companheira fiel de muitos anos, que Jesus possa também estar com ela, no lar dela, com todos os familiares, e que nós possamos aí deixar o nosso abraço aqui a todas vocês, sintam-se abraçadas, que Jesus possa amparar cada um e ser o companheiro e amigo fraterno de cada um no decorrer desse ano que virá. E que nós possamos, né, ter sempre esse sentimento de gratidão a Deus por tudo. Mesmo nos momentos difíceis, nós sabemos que nós não estamos sozinhos e que se nós estamos passando é porque nós já estamos amadurecidos o suficiente para passar pela prova da vida. Paz e luz com Jesus sempre. E até 2026, né? Se assim Deus nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.